ocupando esse ouvinte da palavra de Deus, né? Eu que cresci ouvindo ele. Deus, muitos conselhos, a mãe e os irmãos, tudo aprenderam com ele. E é uma honra para mim, um privilégio, poder falar algo da parte do Senhor e ele está aqui nos escutando. Deus abençoe a sua vida, irmão Haroldo, e os demais irmãos aqui, todos na casa do Senhor. Nosso irmão que fazia um tempo que eu não via. Deus abençoe, fiquei feliz de enxergar. A Amanda também, glória a Deus. E os demais irmãos. Meus irmãos, tenho oportunidade para pregar a palavra de Deus, vou compartilhar do céu com vocês. Abra a palavra de Deus comigo em 1 Samuel, capítulo de número 6. Glória a Deus. Sabemos que tem um tempo razoável ali, mas uns 20 minutos aí, 25 minutos que eu enterro. Eu sempre preguei e ensinei sobre o horário. Então agora eu não posso me passar, né? Não posso desfazer tudo que eu preguei, né? 1 Samuel, capítulo de número 6. Não se assuste com o texto que nós vamos ler, mas o Senhor colocou no nosso coração nessa noite. 1 Samuel, capítulo 6, versículo 12, que diz assim a palavra do Senhor: E as vacas se encaminharam diretamente para Bet-Semes, andando e berrando, e seguiu sempre por o mesmo caminho, sem se desviarem nem para a direita e nem para a esquerda. Os filhos dos filisteus foram atrás delas até o território de Bet-Semes. Amém? Pode tomar seu assento em nome do Senhor Jesus. Que texto, né, meus irmãos? Para nós vermos um culto de Santa Ceia. Mas nós vamos entender o texto, nós temos que voltar um pouquinho antes. E dando um comentário a respeito desses animais, a qual nos vai dar um grande exemplo, a Bíblia não é heresia, irmão. A Bíblia está recheada de exemplos de animais que deram mais atenção à voz de Deus do que o próprio ser humano criado por ele. Deus, quando foi criar os animais, ele disse haja. Mas quando ele foi criar o homem, ele fez um boneco de barro, fez com as próprias mãos e soprou o fôlego de vida. E depois tirou a mulher da costela do homem. E é o que mais se rebeleia contra Deus e tem mais dificuldade para entender Deus. Por causa da nossa incredulidade, por causa da nossa dureza de coração, e pela nossa falta de buscar as coisas do céu, pela nossa carnalidade, literalmente. Nós temos dificuldade de entender as coisas de Deus. Mas vamos tentar um pouquinho aqui, meus irmãos. E lendo a Bíblia dá vários exemplos. Quando houve um profeta que se rebelou contra a nação e foi profetizar por dinheiro, chamado Balaão. Quando não havia, ele não deu ouvido à voz de Deus. Deus fez a mula falar, irmão. Quando não tinha ninguém, Deus fez a mula. Deus falou para Balaão, ele não quis ouvir. Mas quando Deus falou para a mula teve que abrir a boca e falar, mesmo sendo um animal que não fala. Quando Jonas fugiu, irmão, da missão que foi lhe dada, ele foi para o navio e Deus, lá no meio do mar, levantou uma grande tempestade. E durante aquela tempestade, preparou uma baleia. Se diz uma baleia porque é o maior animal que a gente conhece. Mas não se sabe se foi ou não foi uma baleia, mas foi um grande peixe. E Deus falou, engole ele, mas não mastiga ele. Engoliu ele vivo. E preservou ele por 3 dias e 3 noites dentro do vento. E disse para ele, agora vai lá e larga ele, vomita ele lá na praia de Nínive. E assim o peixe fez. Obedeceu. E Deus tinha falado com ele há muito tempo e ele não quis ouvir, meus irmãos. Então a gente tem dificuldade de ouvir, mas os animais nunca tiveram dificuldade de ouvir e de obedecer instantaneamente. Eu nunca vi na Bíblia Deus falar com um animal 2 ou 3 vezes, ou animais pedirem confirmação de Deus. Hoje Deus fala aqui, no outro dia a gente está pedindo confirmação com o outro, e no outro dia vai no outro culto que é confirmação de novo. A gente tem que largar essa individualidade do nosso coração. Se Deus falou, está falado, é amém. Não precisa falar 2, 3 vezes. Deus falou, eu vou obedecer e pronto. Tem que entender que já foi falado, irmão. E aqui o povo de Israel estava passando por uma grande dificuldade, uma grande batalha, uma grande falta da manifestação de Deus. Deus simplesmente naquele tempo ali que nós vemos, ele se calou. E se calou por quê? Porque o profeta ali, chamado Eli, já estava velho. A Bíblia vai dizer que os olhos dele estavam meio inchados e não enxergava mais. Ele estava um pouco acima do peso, já não caminhava mais. Já não tinha mais disposição.
para ensinar os seus filhos. E os seus filhos, um detalhe, os seus filhos não eram mais menininho, não. Como a gente diz, ensina o teu filho, pega para ensinar as crianças, irmão Itamar. Mas ele já é um homem adulto e responsável pelos seus atos. Ele já é o sacerdote ministrador da casa de Deus. Porém, ele se esqueceu de tudo que o seu pai ensinou e de toda a lei do Senhor. E começaram a praticar barbaridades. E Deus queria se manifestar e falar com o povo, mas não podia. Porque os líderes daquela época estavam com seu ouvido tapado para a voz de Deus. E é um perigo nós tapar os ouvidos para a voz de Deus. Porque quando eu tapo os ouvidos para a voz de Deus, eu abro meu coração para o diabo entrar. E o diabo não brinca de ser diabo, ele vem para matar, para roubar, para destruir. Mas eu tenho uma palavra de Deus esta noite para ti. Jesus vem para desfazer as obras do diabo. Aleluia! Glória a Deus! Se nós der ouvido. E houve uma mulher estéril que clamava dia e noite por um filho. Deus precisava de alguém puro. Deus precisava de alguém que desse atenção, que amasse a sua palavra, que amasse os seus mandamentos, que tivesse interesse pelas coisas santas, irmão Itamar. Ele não estava encontrando naquele grupo que estava presente. Mas se não tem alguém presente que esteja disposto a ouvir e dar atenção para a voz de Deus, Deus levanta outro. Deus não vai ficar calado. Deus, se tu não quer falar, Deus vai levantar outro. O prejuízo é meu, o prejuízo é teu. Mas Deus não vai deixar de falar com o seu povo. Glória a Deus! Porque a misericórdia de Deus é a razão do povo não ser consumido. É a razão do nosso adversário não nos traga vivo. É a misericórdia do Senhor se renovarem a cada manhã na minha e na tua vida. E essa mulher chamada Ana fez uma oração. Foi no tempo, já não aguentava mais, anos pedindo e a bênção não vinha. Mas o que me chama a atenção é que ela nunca desistiu, irmão. Ela nunca desistiu. Ela ia, chorava, se derramava, não recebia. Mas ela disse, eu não vou parar. Eu não vou parar. No que vem ela estava lá de novo. E outro ano ela chorava, ela clamava e insistia e não recebia a bênção. Mas eu não vou desistir porque eu quero a bênção. Não, se você quer a tua bênção, não desiste de buscar Deus. Não fica empurrando pro ar. Eu não recebo a bênção porque não tem quem ore lá. Eu não recebo a bênção porque ninguém ora por mim. Não, para com essa bobagem. Para com essa bobagem. Se tu quer uma bênção, tenha coragem e atitude diante de Deus. Dobra o teu joelho e fala com Ele. E tu vai ver se o céu não vai se abrir para a tua vida. E um dia ela estava tão amargurada, mas tão angustiada, porque ela queria, mas não conseguia receber. Mas ela queria. E quanto que nós às vezes não vem angustiado, querendo algo, mas não tomamos uma atitude que nem a Ana tomou. Se nós quisermos receber de Deus, nós temos que tomar uma atitude diferenciada para com Deus. E um dia ela amargurada, o profeta Eli olhou, julgou errado, interpretou errado, porque o ser humano é assim, né? Ele vê algo, inventa lá e pá, e dá a sentença. Mas nem tudo que fala é, irmão. Um detalhe, tu não serás condenado ou salvo pelo que os outros falam de você. A Bíblia vai dizer que no poder da língua está a vida e a morte. Está no que eu falo dos outros, não no que os outros falam de mim. Pode falar o que quiser, pode ser que eu não presto, pode ser que eu não valho nada, pode ser que eu sou falso, pode ser que eu sou mentiroso, pode ser tudo de mim. Isso não vai mudar nada da vontade de Deus para a minha vida se eu permanecer no caminho. Agora o que eu falar pode mudar tudo. Ana chorou, recebeu a bênção. E nasceu Samuel. Ela entregou Samuel. E Samuel ia crescendo em estatura, no conhecimento e na graça do Senhor. E Deus começou a falar com Samuel. Oh, glória! Teve uma noite que Samuel foi dormir e ouviu a voz dizendo, Samuel! Ele se levantou, foi lá no Eli, e aí Eli, o que tu queres, meu Senhor? Não, vai te deitar, não fui eu que falei, assim pela terceira vez. Ele entendeu que Deus estava chamando, aleluia. Coisa boa quando nós ouvimos a voz de Deus nos chamar, mesmo que a gente não compreenda, Deus vai esclarecer as coisas para nós. Porque Deus não é Deus de confusão, entenda isso. Quando Deus fala, não é para confundir, mas é para clarear, é para abrir o caminho, é para abrir a mente, é para liberar as coisas, para nós poder entender. Amém, meus irmãos? E o pecado horrível que eles estavam fazendo, aqui ó, no capítulo 2 e no versículo 17, eles estavam desprezando as coisas santas. Irmãos,
Eli, Ofni e Finéias, está fazendo muitas coisas que eu não quero entrar em detalhes. Mas o detalhe que eu quero entrar, que foi a que mais aborreceu a Deus e irou a Deus contra eles, é que eles estavam desprezando as coisas santas. Pode ler no capítulo 2 e no versículo 17, eles desprezavam, Deus estava irado com eles, porque eles estavam desprezando. E um detalhe, além de eles estarem desprezando, eles como tinham uma posição eclesiástica elevada, que era para estar ensinando, que era para estar educando o povo, que era para estar levando o povo até Deus, eles estavam afastando. O povo já não queria mais adorar, o povo não queria mais ir no templo, o povo não queria mais ofertar. Por quê? Porque Ofni e Finéias estavam desviando as coisas santas. O povo chegava para ofertar para o Senhor, eles pegavam as coisas e diziam, não, primeiro para mim, não para o Senhor. Ô, sacerdote abençoado, né? E quanta gente a gente não encontra nos nossos dias assim, irmão? Ah, tu é da igreja? Não, sai daquela igreja lá, o que tu quer na igreja? Não, cambada de ladrão, cambada de sem vergonha, cambada disso. Estão desprezando as coisas santas. Ah, mas há um preço a ser pago para quem desprezar as coisas santas. E essa não é eu que vou pagar, é quem despreza. Estavam desprezando, não estavam dando valor às coisas santas, irmão, a oração. O povo ia para orar e dizia, epa, para que esse negócio já está orando? Um dia eu vi alguém, um cara eclesiástico tanto elevado, dizer, por que tanta oração? Para que orar tanto, irmão? Quanto mais oração, aleluia, quanto mais nós falar com Deus, menos o diabo fala contigo. Entenda isso, que quanto mais oração, menos o diabo vai falar contigo. Menos o diabo vai entrar na tua casa, vai entrar na tua mente, vai entrar no teu olho, vai entrar na tua boca. Porque a tua boca e os teus olhos estão ungidos pelo Senhor. Enquanto nós ficar vivendo, pensando em pecado, você nunca vai para frente. Que é isso, irmão? Então eu vou viver no pecado, não. Você não tem que se preocupar com o pecado, você tem que se preocupar com Deus, sem agradar a Deus. Enquanto eu pensava assim, eu nunca consegui me converter. Enquanto eu pensava assim, eu nunca consegui ir para a igreja marcada. Sabe por quê? Porque eu pensava, se eu ir para a igreja, eu vou ter que largar isso. Se eu ir para a igreja, eu vou ter que largar aquilo. Eu vou ter que deixar disso, vou ter que deixar daquilo outro. E eu não conseguia ir. Mas o dia que eu comecei a ir, aleluia, porque eu senti algo bom de Deus, eu disse, eu quero receber o Espírito Santo, eu esqueci do que eu tinha que largar, eu esqueci do que eu tinha que parar. Eu simplesmente me entreguei para Deus. O Espírito Santo entrou na minha vida e arrancou aquele desejo. Se tem uma coisa que Deus se ira, é quando nós desprezamos as coisas santas. Hoje, no mundo tecnológico no qual nós vivemos, tu abre lá, é tanta mensagem desgraçada, literalmente desgraçada do diabo, dizendo, um dia eu vi, isso não está na Bíblia, mas mais de 1000 versículos na Bíblia, e alguém está abrindo a Bíblia e dizendo que não está na Bíblia. Ensinando, jogando na internet, e um monte de gente que não lê a Bíblia, acreditando nele, se desviando da verdade, se desviando do caminho santo. Mas há um preço essa gente a ser paga, que se desviar estão desvalorizando as coisas santas de Deus. Um dia alguém me convidou, e eu dou glória a Deus pelo meu amado, pela coragem de me convidar, e alguém disse assim, o que tu faz? Eu prego a palavra, foi isso que Deus me deu, eu sou pregador da palavra. Só isso. Então quer dizer que se eu pregar a palavra, não tem valor algum. Não tem sentido nenhum eu pregar a Bíblia. O que eu vou pregar então, irmão? O que nós vamos pregar então? Vamos falar de nós? Vamos deixar o espírito enganador e tomar conta de nós e inventar heresias por aí? Não. O valor para nós está aqui, a coisa santa, nossa busca, nosso guia, é a palavra de Deus. Deus se manifesta através da sua palavra, como disse o profeta. Quem deu crédito à nossa pregação? Em quem se manifestou o braço do Senhor. Não podemos desprezar e nem deixar alguém zombar das coisas santas na nossa frente. Um dia eu trabalhando com o senhor, e aquele senhor disse para mim, é da igreja? É evangélico? Sou evangélico, sou da igreja, sirvo a Deus na Assembleia de Deus, não prego placa, mas eu sirvo lá, é lá que eu falo. E alguém, mas me disseram que são tudo ladrão, tudo isso, tudo aquilo, e foi falando. Por isso que eu não vai dizer, eu olhei bem sério para ele, então eu vou chamar a polícia para ti sem vergonha. Tu também é ladrão, assassino, estuprador, pedófilo, isso. E fui dizendo ele, que é isso? Tu não é da igreja? Eu digo, sou, mas vou chamar a polícia para o senhor, porque o senhor está praticando isso. Não, mas eu não pratico essas coisas.
Ah, o senhor não pratica isso, o senhor é diferente dos outros, então? Ah, tá, então nem todos também são assim. Tem gente boa dentro da igreja. Tem gente que ora, tem gente santa dentro da casa de Deus. Tem gente zelando pelas coisas corretas e honestas dentro da casa de Deus. Tem uma pilantragem no nosso meio? Tem. Mas Jesus disse que teria. E que não era para nos expulsar. Que nos últimos dias ele separaria o joio do trigo. Quem somos nós para separar? Amém, meus irmãos? Dá para dar um glória? Deus levanta essa mulher. Os filisteus fazem guerra. E Deus queria o que, irmãos? Matar eles. Já não aguentavam as coisas que eles estavam fazendo. E os filisteus se levantaram contra eles. E eles foram à guerra e à peleja. Na espada mesmo, literalmente na espada. Morreu 4.000. 4.000 de uma pegada só a céu aberto. E eles voltaram para trás, recuaram. E chegaram até a quem? Ofni e Finéias, os sacerdotes. Os que eram para estar intercedendo por eles. Os que eram para estar orando por eles. Os que eram para estar oferecendo sacrifício para que Deus desse vitória para os guerreiros. Mas eles não estavam. O povo estava sozinho e nem sabia. Coisa triste é quando a gente pede oração. Quanta oração do fulano, quanta oração do ciclano. E o ciclano nem está orando e a gente está sozinho e nem sabe. Quando tu prometer que vai orar por alguém, pelo amor de Deus, ora. Senão tu não promete. Senão tu está pecando contra Deus. Se alguém tem que pedir oração e tu disser, eu vou orar por ti, tu não orar, tu está pecando, irmão. E a pessoa que está confiando em ti, às vezes, para a tua oração, ele nem ora, mas ele está confiando na tua oração. E tu também não está orando. Ele pode perder a guerra, ele pode perder tudo que ele estava pedindo oração, ele pode perder. E o culpado sabe quem é? Não é ele, é tu, que mentiu, que ia orar e não orou. Quem intercedeu e não intercedeu. Eles voltaram, chamaram Ofni e Finéias e pediram, vem, traz a arca. Traz a presença de Deus. Vocês que são possuidores, ou seja, o nosso Deus, vocês que são sobreiros, vamos lá orar, vamos lá expulsar, vamos lá fazer isso, vamos lá. Eles incharam o peito na sua. Vamos lá. Pegaram a arca e foram marchando com a arca, achando que Deus ia se manifestar. Mas Deus já estava aborrecido demais com aqueles caras. Estava muito irado com eles, que Deus não estava com eles. Quando eles chegaram lá e os filisteus ouviram, irmão, os israelitas entrando com a arca, eles cantaram, os guerreiros, cantaram, se alegraram. E o povo, os filisteus temeram e disseram, eles trouxeram Deus para nós, trouxeram Deus para a guerra, agora nós vamos perder. Mas Deus queria entregar eles na mão. Foi morto mais 30.000 homens. Sabe o que é 30.000 homens? Aleluia. Sabe o que é 34.000 homens mortos na guerra, céu aberto, degolados, esfaqueados, puxada aberta? É um filme de terror evangélico, é um terror. E Deus permitiu tudo aquilo, porque eles estavam desprezando as coisas santas. A gente acha que não tem prejuízo desprezando as coisas santas. A gente diz, hoje eu não vou no culto aí. Qual é a razão de tu não? Porque amanhã tem de novo. Mas o amanhã às vezes pode nem vir, irmão. O amanhã pode nem existir mais. Então tem que aproveitar cada minuto. E esse minuto que eu aproveito, eu me entrego de coração para o Senhor, para que Ele possa se manifestar na minha vida, para que os inimigos e adversários meu caiam por terra no nome do Senhor dos Exércitos. Eles deixaram, Deus permitiu que eles levassem a arca. E lá eles botaram como troféu na frente do Deus Dagon deles. Que era metade homem e metade peixe. Ah, aquele bichão lá, aquela estátua. Eles botaram a arca do Senhor na frente. Como se Deus não soubesse de nada, como se Deus não visse nada, como se Deus não se interessasse por nada. Engano é nosso que Deus não dá valor para as suas coisas, meus irmãos. Engano nosso que Deus não dá valor para a sua palavra. Que Deus não dá valor para as nossas atitudes diante dEle, para a nossa adoração, para a nossa reverência. Deus dá valor para essas coisas. Aleluia! Um templo caiu, quebrou as mãos, o templo caiu, quebrou a cabeça, eles ficaram apavorados, e o Deus deles era, eles achavam que era superior ao Deus de Israel, ou seja, do nosso Deus. Só que eles se deram mal. E eles foram os sacerdotes deles. E chegando o sacerdote deles, irmão, agora que eu vou entrar aqui, mais uns 10 minutinhos ainda tem. E o sacerdote não era o sacerdote do Senhor, era o sacerdote de Dagon. Eles tiveram a revelação que Deus deu para eles. Olha só,
Porque Deus não podia dar revelação para os seus escolhidos. Porque os seus escolhidos tinham fechado os seus ouvidos das coisas santas. Então Deus vai lá e fala com quem? Com o inimigo. Parece contrário, né? Mas é uma grande verdade. Quantas das vezes Deus usa alguém que não é nem do nosso meio evangélico, até nem é cristão, para transmitir algo de Deus para nós. Por quê? Porque às vezes tem teu irmão que está do teu lado, não tem coragem de falar algo de Deus para ti. Aí Deus vai lá, levanta um bêbado, levanta um drogado, levanta lá uma pessoa da rua que nunca nem ouviu Jesus e chega e abre a boca e fala. Porque tu está calado. Porque tu não tem coragem de dobrar o teu joelho e falar com Deus para transmitir o que o teu irmão está precisando. É uma dura verdade, mas é uma verdade. Porque Deus escolheu o seu povo não para deixar o léu. Deus não escolheu o seu povo para deixar abandonado, irmão. Você não é um qualquer, você não está largado e abandonado. Você tem um Deus que morreu na cruz por você. Vai estar do teu lado intercedendo por você. E não permitir que o inimigo toque. Mas por favor, não endureça o teu coração. Abra o teu ouvido e dê atenção às coisas santas do Senhor. Aí ele diz, olha, pegue. Isso aqui é bem curioso. Porque eles dizem, pega uma vaca. Aleluia. 2 vacas com cria. Chucra. Irmão, nós que somos gaúchos, bagienses, nós entendemos muito bem. Vai pegar uma vaca chucra com cria no campo que tu vai ver? Vai, só tenta que tu vai ver. Há pouco tempo eu estava trabalhando lá fora e nosso patrão foi de caminhonete, chegando no campo para pegar um bezerrinho. Nós saímos não só ela, não só a mãe, mas as filhas, as primas, a avó e tudo mais atrás de nós. Se não tiver da caminhonete, ia dando ruim para nós. Pega 2 vacas chucras e pega 2 vacas bem. Você vai botar na carroça, bota o jugo nela e bota na carroça. E ali você vai botar 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro, simbolizando as pragas que estavam destruindo e matando eles todos ali. E bota na carroça e larga sozinho. Tu imaginou isso, irmão? Eu não consigo imaginar. Tu consegue imaginar, irmão? Pega 2 vacas do campo, chucra, com seus os bezerrinhos ali, os boizinhos, e pega ela, vem puxando ela, e bota ela na carroça e diz assim, agora vai, sozinha. Consegue imaginar isso, irmão? É difícil de imaginar, né? Só Deus faz o impossível, irmão. O nosso Deus é o Deus do impossível. E é aqui que eu quero entrar agora rapidinho, mais uns 5 minutos que eu tenho. Um exemplo das vacas filhas, quero dar 3 exemplos grandíssimos para nós. Primeiro exemplo, irmão, que elas deixaram tudo para trás por uma ordem divina. Que tudo, irmão. Seus bezerros, era tudo que ela tinha. Como eu já disse, nós que somos gaúchos e bagienses entendemos a dificuldade disso. Entendemos que não é fácil isso. Até de falar para alguém que não conhece a palavra, ele vai debochar de ti, vai rir de você, porque isso é impossível. Mas o impossível do homem, para Deus é possível. Ela andou, ia berrando assim, mas não parava. E Deus botou ali uma carroça nova, botou os outros e disse, vai, botou a arca do Senhor, disse, agora vocês vão levar. E ela teve que obedecer, por quê, irmão? Por que ela obedeceu? Porque estava a presença de Deus presente. Sabe quando eu e você sermos obedientinhos, bem obedientes? É porque nós carregamos a presença de Deus. Sabe quando nós se rebelamos? É porque nós perdemos a presença de Deus. Aí nós ficamos rebeldes. Porque a presença de Deus é que nos faz obedientes. A presença na nossa vida é que nos faz nós ser obedientes, irmão. Não é a igreja, não é a religião, não é o pastor, não é o A, não é o B, não, é a presença de Deus que faz nós ser obedientes. Quando você encontra alguém que se diz cristão evangélico, que é rebelde, é desobediente, pode ter certeza que ele não está carregando a presença. Ele está um Ofini e Ofinéias, só está na placa, ele só está no nome, mas Deus está longe dele. E o que escreve lá, meus irmãos? Está lá na Bíblia, isso aí também, lá em Mateus capítulo 19, versículo 27 em diante, onde Pedro pergunta para Jesus, Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos, o que nós vamos ganhar? Ele diz, quando o Filho do Homem se manifestar e se assentar no seu trono, lá vai ter 12 tronos, e vocês se assentarão nos 12 tronos e julgarão as 12 tribos de Israel. E aí sobra para nós agora, e todos aqueles, para nós, para mim, para você e para os que virão, se Jesus não voltar, que deixar mulher, que deixar irmã, que deixar irmão, que deixar filho, que deixar outras coisas, por amor de mim, recebe 100 vezes aqui e por fim a vida eterna. Mas tu, olha, escuta isso, se tu deixar, não é tu querer Jesus e toda a bagagem
Não é que ele vem para Jesus e ficar com todas as tralhas, tem que fazer que nem Eliseu. Quando Elias chega, joga a capa, ele pega a capa, só um pouquinho, eu vou lá despedir dos meus pais, mata os bois, bota fogo na carroça, bota fogo em tudo e diz, agora eu estou pronto para te dizer que Senhor. Bota fogo nas coisas velhas, recebe Cristo como teu Senhor e vive uma vida nova em Cristo Jesus. Primeiro exemplo, abandonou tudo. Segundo exemplo, irmão, elas não erraram no caminho. Eu fiz um desenhozinho aqui do mapa geográfico do lugar. Alguém pode pensar que assim, eram uns 15, 16 quilômetros mais ou menos, que era só linha reta e tinha cerca dos dois lados, aí era só tocar, elas não tinham para onde ir e foram indo na reta. Não era isso, irmão. Ficando. Era bem assim, ó, olha para o meu dedo, ó. Estava aqui, eles saíam assim, 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 e depois iam assim, ó. Tudo a campo aberto, mas andando pela linha reta, porque Deus estava guiando elas. Elas não poderiam errar o caminho, irmão. Se tu seguir Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, tu nunca vai errar o caminho. Tu nunca vai errar o caminho do céu, tu não vai errar a porta do céu. Agora se tu ficar indo atrás do A, atrás do B, da palavra do C, enfim, irmão, o que vale para nós é a palavra de Deus. Essa é a busca. Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida do nosso Senhor Jesus. E se nós quisermos, no final da vida, nos dar bem, irmão, e receber a coroa da vida eterna, devemos de permanecer em Cristo. O Salmos 95, versículo 7 em diante diz que Ele é o nosso Deus e nós ovelhas do seu pasto. Se nós der ouvido a sua voz, não endurecer o coração por amor do Senhor. Não endureça o teu coração. Se a palavra está sendo pregada, está indo contra a tua vontade, está indo contra o teu eu, está indo contra o que tu acha ou o que tu está vivendo, dá glória a Deus, porque é Deus falando contigo para te ajudar. Terceiro exemplo, que eu já vou encerrar, que essas vacas deram aqui para nós. Elas aceitaram o jugo, mesmo sendo pela primeira vez. Como eu disse, irmão, isso é impossível, humanamente falando. Mas elas aceitaram o jugo. O jugo é uma madeira, a maioria aqui sabe. Quem não conhece, quem não sabe o que é o jugo aí? Todos sabem o que é o jugo? Ótimo então, melhor, mais fácil para falar. É duas madeiras, que vem de cima e embaixo, que prende os bois e faz eles andar juntos. Se um puxa para lá, o outro puxa para cá, não vai. Eles têm que ir no rumo certo. E Jesus sempre mandou de dois em dois, Ele nunca disse para nós ir sozinhos. Sempre mandou nós ir de dois em dois. Quando nós tiver conjunto dele. Quando que nós não temos conjunto? Como saber se nós estamos ou não estamos com o jugo? Quando nós não conseguimos andar com nossos irmãos. Se o irmão está, o dirigente está dizendo, ó, vamos orar, vamos fazer uma campanha de oração para os doentes, para Deus salvar as almas. Alguém diz, eu não vou estar orando para os outros, cara, ele que é o dirigente, ele que seguir, ele que vai orar. Será que eu estou com o jugo do Senhor? Não estou. Eu estou andando sozinho. E posso me perder nessa caminhada. Quando a gente está no jugo do Senhor, a gente é diferente. O jugo do Senhor nos faz andar junto, irmão, no mesmo propósito. Eu sei que cada um tem a sua vida, cada um tem uma escolaridade, cada um tem um tipo de trabalho, cada um executa alguma coisa, mas quando nós temos em Cristo e no Evangelho, nós temos que ter um só pensamento. Individualmente nós temos perdido, mas junto nós temos forte. Junto nós conseguimos vencer as batalhas, irmão. E Jesus disse, ó, lá em Mateus 11, 28 e 29, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde. E acharei descanso para a vossa alma. Quantas pessoas que dizem, a minha alma parece que vai sair do meu corpo, angústia, está faltando o jugo de Deus. Quando convida para oração não quer, quando convida para o jejum não quer, quando escuta para uma escola bíblica não quer, quando escuta, é convidado para fazer evangelismo não quer fazer nada na casa de Deus, nada! No reino de Deus. Mas aí quando chega na igreja, Senhor, eu quero, aí vai só ficar querendo. Vai continuar querendo até Deus te pegar no colarinho, te sacudir e dizer, eu estou aqui para te ajudar, mas tu tem que fazer a tua parte, toma o meu jugo. Escute, Jesus dizendo, tome meu jugo, Ele não disse, eu vou botar em você. Vem cá, caixa a cabeça não, pega, tu tem que ter a consciência que tu precisa. Nós temos que ter a consciência que nós precisamos. Enquanto nós não nos conscientizar que eu que preciso de Deus, irmão, eu vou ficar empurrando. Não, fulano não, canta. Eu preciso do jugo do Senhor. Vamos colocar em pé rapidinho.
Fecha teus olhos, bota a mão no teu coração e fala com Deus agora. Abre teu coração.